quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe a todos os seres espirituais que estamos vinculados neste momento aqui pelo nosso canal Instituto Kardecista da Bahia. Na data de hoje, 7 de setembro de 2024, as celebrações da independência do país se alastram por todos os campos brasileiros. Então, nesse instante, estamos trazendo reflexões sobre o nosso país como pátria do Evangelho, numa visão espiritual, de uma tarefa a ser cumprida por todos os povos que se encontram nesse solo. Por isso, estamos trazendo a mensagem desta tarde, neste canal de amor, de luz e de discernimento espiritual. Nesse instante, a prece, como sempre, rogando a assistência necessária dos baluartes do Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo, que se espalha como luz de amor, como estrelas cadentes, por todo o planeta. E no solo brasileiro, em todo o solo deste planeta, onde ainda necessitamos de reajustes, de mudanças, de propostas de vidas que possam considerar o ser sobre a mensagem do Mestre, que veio para que todos nós tenhamos vida e vida plena e abundante. Então, onde quer que estejamos neste momento, sejamos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados,
para as reflexões desta tarde. E vocês que nos acompanham aí pelo canal do Instituto, viram que a abertura deste mês está celebrando os 41 anos do SOS Preces, atendimento fraterno pelo telefone, que há 41 anos instalado aqui na capital, Salvador, Bahia, oriundo do Instituto Kardecista, que mantém esse atendimento fraterno pelo telefone. Muita paz, permaneçamos vigilantes e atentos, contribuindo para a manutenção da nossa paz em toda parte que nós estejamos. E vejamos as reflexões que preparamos para esta tarde, para este dia. Brasil, pátria do Evangelho. Como todas as pátrias que se encontram na terra, Jesus semeia a sua mensagem por diversos trabalhadores de todas as horas que estão comprometidos em auxiliar na implantação do bem no reino do íntimo de cada um de nós. Como estamos aqui na nossa pátria, no Brasil, onde habitam seres espirituais de outras terras, todos estamos contribuindo para o engrandecimento do país, como consequência para o engrandecimento espiritual do planeta, que está sob a assistência do Mestre. O Brasil é considerado a pátria do Evangelho porque, visto pela doutrina espírita, pelo ângulo espiritual, a doutrina codificada por Allan Kardec foi acolhida aqui do Brasil, do solo brasileiro, de forma espontânea e muito grandiosa. Em todo o solo brasileiro que nós chegamos, nós encontramos centros espíritas por toda parte, alterando a proposta do Evangelho para ser sentida no íntimo, no coração de todas as criaturas. E essa doutrina nos convida, de um modo geral, a praticar, a distribuir, a falar e vivenciar o que é mais importante, o Evangelho de Jesus. As mensagens vividas por Ele, através do grande exemplo que até os dias de hoje todos nós necessitamos aprender, compreender e viver, para que tenhamos vida realmente em abundância, como Ele nos promete. Então a doutrina convida o povo a praticar o Evangelho de Jesus, a fim de que irradiar à humanidade a paz e a fraternidade. Porque a paz e a fraternidade que fazem parte de nós, como potencialidades divinas, elas pedem passagem, elas pedem licença. E Jesus traz o grande medicamento, que é o Evangelho, que à medida que ele vai sendo assimilado pela nossa consciência, como consequência das nossas práticas diárias, nós vamos auxiliando também a humanidade na conquista da paz interior de cada um, de cada indivíduo que se encontra como espírito em processo de evolução, tanto no campo material como no campo espiritual. E auxiliado também pela paz, a fraternidade, o sentimento da irmandade entre todos nós, como filhos do mesmo Criador e mantenedor da vida que somos. Então o medicamento é esse. Ele teve a oportunidade de nos lembrar que vem para os espíritos doentes na terra, que o Pai a ele confiou. No âmbito do hospital, todos nós estamos aqui internados temporariamente, buscando reviver outros momentos nas nossas existências enquanto espíritos imortais. E ele vem amorosamente trazer a mensagem do Evangelho como uma grande mensagem libertadora, consoladora, fortalecedora e auxiliar importante do desenvolvimento das potencialidades divinas que estão latentes no íntimo de cada um de nós. E o Espiritismo contribui com essa proposta, porque avassaladoramente toda a equipe espiritual, como uma ordem de comando do plano maior, sob o amor de Jesus, os Espíritos vêm como estrelas cadentes, como Allan Kardec coloca na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito Verdade, que diz que sob o comando amoroso de Jesus, os Espíritos que aqui estão, vêm como estrelas cadentes iluminar a Terra, auxiliar a humanidade da Terra
a sair das sombras e da ignorância, para que nós possamos, a passos firmes, caminhar nas pegadas de Jesus de Nazaré. Então, a contribuição do Espiritismo para que a pátria do Evangelho se estabeleça é importantíssima. Porque o Espiritismo chegou aqui no Brasil na segunda metade do século XIX. No período em que ele começava lá na França, com as danças das mesas girantes, com as reuniões do povo francês, com a reunião em outros países também, Jesus convidando a todos para que acendêssemos a chama viva do Evangelho e pudéssemos contribuir com a emancipação deste planeta, dessa escola que abriga moralmente espíritos em experiência de expiações e provas, mostrando que todos nós podemos contribuir. Então, o Espiritismo chega no Brasil com modulações francesas de ordem kardecista, seja com a intuição, com a proposta, com o estudo de Kardec, as modulações que lá foram feitas, assim ele chega aqui, trazendo a orientação do codificador da doutrina. As primeiras sessões espíritas foram realizadas por franceses, muitos deles exilados políticos, que vieram para o regime de viver no Brasil, porque o regime na época de Napoleão III na França, de 1852 a 1870, na década de 1860, onde eles se reuniram, se congregaram na cidade do Rio de Janeiro, então, na época, era a capital do Império, do Brasil. Como nós sabemos que as leis divinas são as leis direcionadoras do futuro da humanidade para a perfeição, nós percebemos que encontros como esses, de povos que se deslocam de um país para outro, não acontecem ao acaso. Eles têm proposta, como ele fala aqui, eram franceses que estavam conhecendo a doutrina naqueles primeiros momentos em que a doutrina estava surgindo, lá em 1860. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, 3 anos após, eles já estavam vindo, embora exilados, mas vieram contribuir também com a nação, com o povo brasileiro, com o Brasil. Um educador francês chamado Casimir Leuthard traduziu para a língua portuguesa, em 1860, Os Tempos São Chegados, a primeira obra espírita impressa aqui no Brasil. O jornalista brasileiro, Teles de Menezes, foi quem fundou aqui na cidade de Salvador o primeiro centro espírita do Brasil, um grupo familiar. Então, um grupo de espíritos familiares pertencentes ao mesmo núcleo encarnado, como possibilidade também a equipe espiritual que dava suporte a esse trabalho, vinculados à proposta de Teles de Menezes, fundaram o primeiro centro espírita que chamou Grupo Familiar de Espiritismo. Na Bahia, aqui no Brasil, então começava a se implantar o Evangelho nas terras brasileiras através dos núcleos que surgiam. E depois de muito tempo passado, nós ouvimos falar na obra do Chico, que psicografa Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos, que em seguida passou a chamar, através do pseudônimo de Irmão X, psicografou Chico Xavier as mensagens trazidas por esse espírito durante os primeiros anos do nosso país. Começando pela chegada dos portugueses, para explicar que o Brasil foi desde cedo preparado para se tornar a pátria do Evangelho. Preparado para se tornar. E para que possa acontecer esse objetivo da grande massa de espíritos que trabalham no solo brasileiro, é necessário que nós que estamos atrelados ao cristianismo, qualquer que seja a sua determinação, a sua filosofia, a sua forma da interpretação do Evangelho, estamos comprometidos, estamos sendo convidados para que o Brasil seja realmente a pátria do Evangelho. Um país onde tem várias religiões, vários cristãos com várias denominações, todos tomando Jesus como modelo e guia da humanidade, como nos assevera o Espírito Verdade.
na codificação espírita, no Evangelho, chamando a atenção que ele é o nosso modelo de perfeição, o nosso guia para a perfeição, a qual todos nós estamos destinados pelo Criador e mantenedor da vida. Então, através de Chico, com esse título bastante providencial, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma obra, trabalho esse foi publicado para explicar a missão do Brasil no mundo moderno, a missão do Brasil no mundo atual. Há grandiosos planos espirituais para o nosso país. Então, planos espirituais, aqueles que adquiriram a árvore do Evangelho e resolveram, juntamente com a equipe da comunidade de espíritos puros, trabalhar num país, no solo, onde pudesse encontrar terra fértil para implantar a árvore do Evangelho, a árvore do cristianismo redivivo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos núcleos e potenciais da doutrina que nos apresenta ciência, filosofia e também religião. E o Evangelho, com a mesma moral que Jesus deixou para o mundo, para o planeta Terra, para a humanidade, como grande emissário de Deus, permeia os ensinamentos espíritas. Porque o Espiritismo é uma doutrina, é uma ciência que tem por objetivo de auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento moral, pessoal e individual. Então, não adiantaria a vinda dos espíritos se não fosse para fazer transformações em nossas vidas, como tudo tem objetivo, a doutrina também. Então, segundo o Espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, na época em quando Chico estava encarnado, Emmanuel desencarnado, ele nos diz em uma de suas obras que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé. Que tipo de fé? Uma fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Olha que missão, que tarefa, que está sob a responsabilidade de todos os povos que por aqui habitam, porque nós sabemos que não só nós que nascemos no Brasil, que reencarnamos neste momento no Brasil, mas tem vários espíritos de outras nações trabalhando no anonimato, trabalhando nas suas religiões, trabalhando pelo bem, na prática da fraternidade, independente de estarem vinculados ou não a qualquer núcleo religioso. Não somente destinado a suprir as necessidades materiais, porque quando todo o povo der as mãos, nós estaremos juntos defendendo a fraternidade, que é o sentimento por excelência que une a todos nós, para que possamos auxiliar uns aos outros. Ele diz, não somente de forma material, mas também, principalmente, no âmbito espiritual, do despertamento para a vida. Despertamento esse que todos podem caminhar paulatinamente, buscando aprimorar-se através da fé raciocinada. Continuando, Jesus, que é o governador da terra, proclamou que nosso país seria o coração do Evangelho dele. Coração do Evangelho dele. No nosso solo foi predito que os povos aprenderiam a lei da fraternidade universal. Lógico que o plano espiritual maior tem tarefas para todos os mundos, para todos os países que estamos constituindo o planeta Terra. Cada mentor desses países estão direcionando as tarefas do povo que lá se encontra, assim como nós temos brasileiros também deslocados e vivendo em outros países, contribuindo para que juntos estejamos onde estivermos. A proposta de Jesus possa se concretizar no íntimo dos nossos corações, que é o primeiro local onde o Evangelho precisa clarear. No nosso solo foi predito que os povos aprenderiam a lei da fraternidade universal. A fraternidade é que une todos os seres em todos os mundos,
através das diversas encarnações, encarnados, desencarnados, porque emana do Criador esse sentimento por excelência que nos une como espíritos imortais, criados e mantidos pelo mesmo Pai, que foi o próprio Jesus que asseverou que Deus é Pai, o Pai de todos nós. Foi marcada a programação de reencarnação de muitos espíritos puros para ensinar o Evangelho de Jesus. Olha que interessante. O próprio plano espiritual maior se incumbe, sob a orientação desse irmão, de preparar reencarnações de seres espirituais em várias partes, para que o Evangelho encontre terreno, lembrando da parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e naquele momento a mesma semente foi lançada em 4 lotes diferentes, e cada lote de semente caiu num tipo de terreno. Terreno pedregoso, terreno espinhoso, terrenos de caminho, onde as criaturas passaram, pisotearam, não nasceu, os pássaros comeram. No espinheiro, as sementes caíram no meio dos espinhos, começaram a brotar, mas ficaram sufocadas. Em terras que não tinham muita terra, começou a nascer mais endurecida, também não vingou. E finalmente o último lote cai em boa terra. A boa terra adubada, fofa, iluminada, arejada, molhada, e os grãos se desenvolveram a 100 por 1. Ou seja, um plantado deram 100 em vários locais. A semente está sendo lançada, continua sendo lançada, e buscando terrenos férteis na consciência e na mente de cada um de nós, espíritos, que estamos vinculados ao cristianismo e hoje, com muita propriedade, nos dizemos cristãos. E como cristãos, nós temos que nos basear pelos princípios do Evangelho de Jesus. O intuito desta chegada dos portugueses sempre foi que o Brasil se tornasse o lugar em que o Evangelho do Cristo seria imortalizado. Então, aqueles que já conheciam as leis vieram, reencarnaram e se espalharam pelo mundo inteiro. E aqui no nosso país não foi diferente. Quantos povos contribuíram e continuam contribuindo com as nossas cidades, com os nossos estados, com os nossos núcleos, os nossos bairros, as nossas ruas, em todo o Brasil. Nós encontramos povos de várias línguas, porque se afeiçoaram a essa proposta de amor. O coração da pátria do Evangelho não podia ser dividido. O coração da pátria do Evangelho não pode habitar somente aqueles que nasceram aqui. Por isso que os corações estão abertos, para que outros povos vieram, se identificaram e ficaram. Aqueles que vieram a passeio, pensando que retornariam, mas chegando aqui, encontraram a amorosidade do povo brasileiro, que está em processo de evolução, como todos nós. No processo das expiações, das provas, para que com essa melhoria nós possamos despertar como filho pródigo e passarmos a contribuir com a implantação do Evangelho no nosso íntimo, para que a partir daí as criaturas que convivem, que permeiam, que vivem conosco, possam sentir a elegância, o perfume do Evangelho de Jesus, que vem clarear as mentes, libertar consciências e aprimorar o espírito para a perfeição. Então, a partir daí, com a chegada desses povos, Jesus dá ao espírito Ismael a missão de ser o zelador do nosso país. Para quê? Para construir a pátria dos ensinamentos do Cristo. Ismael é um espírito de estirpe que com certeza faz parte também da comunidade dos espíritos puros, da qual o Espírito Emmanuel nos fala e nos relembra na obra Caminho da Luz, psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, que existe uma comunidade de espíritos puros, abnegados e amorosos, que velam amorosamente pelo planeta Terra. Uma pleiade de espíritos, da qual Jesus, o Mestre de Nazaré, é um dos membros que orienta esse planeta. Então, Ismael, com certeza, faz parte dessa equipe.
E a Ismael foi dada a missão de orientar o nosso Brasil. É o mentor espiritual do Brasil pelas revelações das mediunidades abençoadas que nós temos aqui no país. Era chegada uma nova era para o cristianismo. Lembremos que a doutrina dos Espíritos é também conhecida como, além de consoladora, o cristianismo redivivo. O cristianismo que foi deturpado, que foi abafado, que foi mal compreendido, naquelas épocas em que nós nos encontrávamos ainda mais em estado de ignorância, e a mensagem de Jesus foi deturpada. Em momento próprio, ele convida um espírito amigo, Jean Rus, que reencarnaria para ser batizado com o nome de Hippolyte Léon Denis Rivaio, para restaurar a mensagem do Evangelho, através da codificação espírita. E em momento próprio, em 1804, ele chega na França para assimilar, juntamente com a equipe espiritual, encarnados e desencarnados, a mensagem do cristianismo, da Boa Nova, que estava revivendo entre o seio da humanidade, como aquele grande banquete que nós vemos no Evangelho, que o pai resolveu celebrar o casamento de seu filho e enviou convite a todos os povos que poderiam estar presentes. Mas muitos naquele momento rejeitaram, porque tinham outros interesses, de preferência os interesses materiais. Então o pai despacha novos emissários para convidar quem encontrasse por toda parte, porque o banquete de luz, o banquete do conhecimento, do cristianismo redivivo, estava sendo servido. E não pode ser mais rejeitado, porque a humanidade já se encontrava na época, como nos dias atuais, de estarmos refletindo sobre qual é a nossa tarefa, a nossa missão, contribuir com a nossa evolução e como consequência dos locais onde nos encontramos, com as criaturas às quais estamos vinculados, para que juntos possamos viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Kardec cumpre a sua tarefa. E chega a doutrina consoladora. Chega o Consolador prometido por ele. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará o que é mestre, um outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. Porque ele estará em toda parte, ele estará em vós, ele estará convosco e permanecerá para sempre. A fé raciocinada, os esclarecimentos, o estudo necessário de cada princípio básico dessa doutrina e o Evangelho como leitura diária para adoçar os nossos sentimentos, os nossos corações e possamos, dentro da proposta do Criador, sair do capítulo de expiações e provas e começarmos a sermos espíritos regenerados, para que no futuro possamos nos agrupar em mundos que já aceitam espíritos que estão na proposta do bem, para transformar todas as localidades onde quer que nos estejamos, a começar por esse mundo íntimo, que é pessoal, individual e intransferível. Então, Ismael estabeleceu seu campo de trabalho aqui no Brasil. Como os espíritos nobres nenhum trabalham sozinho, Ismael também estabeleceu a sua comunidade, que vem acompanhando o progresso espiritual do nosso povo, do nosso Brasil, vem acompanhando a política administrativa do país, vem incentivando o bem em todas as correntes religiosas ou não que se encontrem no país. Porque o bem é a meta, o bem é a tônica. O sofrimento só deixará de existir quando a prática da caridade for a meta de todo o povo, onde quer que se encontre. Caridade para consigo, caridade também para com o próximo. Primeiro, o Brasil era a morada dos povos indígenas, que eram simples de coração. Depois chegaram os nossos colonizadores, sedentos da justiça divina. Mais tarde, chegaram os escravos, como expressão dos humildes e dos aflitos, porque
porque foram deslocados de formas inadequadas dos seus países para habitar o nosso Brasil. Tudo para a formação de uma alma coletiva. O solo brasileiro não pode se dividir, por isso que conta com mãos amigas e corações de várias terras que vieram contribuir com Jesus, com Ismael, aqui no Brasil, para que essa pátria se torne realmente a pátria do Evangelho. De um povo marcado por mansidão e fraternidade. Esse será o objetivo. Esse é o objetivo. Formação da alma coletiva de um povo que seremos marcados pela mansidão e pela fraternidade. Mansos e pacíficos, honestos, justos perante as leis divinas, perante as leis dos homens. Então já não buscaremos mais burlar para ganhar apenas algumas pechinchas de ordem materiais, porque a consciência já está sendo iluminada, que existe a lei maior, que é divina, a lei da ação e da reação, que todos os nossos atos estão submetidos à nossa própria consciência. E se os atos não forem bons, com certeza o retorno também não será. Por que o Brasil? No final do século XIX, Jesus percebeu a incompreensão dos homens pelo seu evangelho. Não foi bem recebido, todos nós sabemos, principalmente por aqueles que estavam no poder, os poderosos materialmente, mas pobres espiritualmente. Como diz a irmã Joana de Ângeles, Jesus desceu dos astros para iluminar a terra, fez-se o pacificador de todas as vidas, e chegando aqui, nem todos o recebemos como devido. E ele retorna da forma grosseira, ainda infligida pelas dores que o povo da terra, nós ainda habitantes da terra, por ignorância, devolvemos a luz ao plano espiritual maior, porque preferimos as coisas materiais. Então, no final do século XIV, Jesus percebeu a incompreensão dos homens pelo seu evangelho. Eles procuravam a felicidade na grandeza material, marchando para os grandes infortúnios coletivos. Como ainda hoje, a busca, as guerras que estão instaladas, os conflitos entre seres individualmente, pautado pelo orgulho, pelo egoísmo, que é o carro-chefe de todos os conflitos que estão ainda no planeta. Então, assim era naqueles tempos, hoje ainda continua sendo. Então, Jesus e sua caravana foram visitar continentes ignorados, com espíritos jovens e simples que aguardavam a semente da vida nova, em busca de um lugar onde pudessem instalar o pensamento cristão de sua doutrina de amor e de caridade. Estava procurando terreno próprio para lançar a semente. E a doutrina espírita, quando adentra ao Brasil, ela é abraçada pela forma da prática da caridade. Através do evangelho ensinado que fora da caridade não há salvação de nós próprios. Caridade é doação, caridade é amor, caridade é fraternidade. Que a mão direita não saiba o que faz a mão esquerda e vice-versa, nos dizendo que a prática da caridade precisa ser no anonimato. Fiquemos entre a nossa consciência e o divino, para que a partir daí o amor se espalhe por toda parte, em todos os povos necessitados. O plano para o Brasil é de ser um país com expressão imortal, sobre a vida do espírito, representando o início de um pensamento novo, sem ideologias de separatividade, iluminado os campos das atividades humanas com uma nova luz. A separatividade só serve para desunir, onde cada um trilha os seus caminhos e não se pensa nos demais, e muitas vezes atropela. Então ele diz, vou repetir aqui, que o plano para o Brasil, para o solo brasileiro, é de ser um país com a expressão imortal sobre a vida do espírito. O Brasil está divulgando imensamente, através do espiritismo,
a imortalidade da alma. Deus, criador e mantenedor da vida, que cria dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual. Oriundo da matéria, o outro oriundo do estado de inteligência, que nos acoplamos a essa matéria para a continuidade da nossa evolução. É o princípio da reencarnação, através da pluralidade das existências e a necessidade de estarmos encarnados quantas vezes, através da pluralidade dos mundos, mostrando que os mundos todos são habitados. E todos os seres podemos nos comunicar. É a comunicabilidade entre os espíritos e a moral de Jesus, na base sustentadora de todos os princípios do cristianismo redivivo. Então, um povo sem ideologia de separatividade. Enquanto houver separatividade, o evangelho ainda não foi instalado. E precisa ser iluminado todos os campos do Brasil, das atividades humanas, seja ela onde forem, com uma nova luz. A luz da percepção, a luz do bem, a luz do evangelho. E eles nos dizem que Jesus mudou da Palestina para o Brasil o coração do seu evangelho. É o país onde tem maior número de adeptos do evangelho. É o país onde tem maior número de espíritas. Lembro-me de que o senhor Divaldo Franco, certa vez, fazendo uma palestra em determinado local, não me lembro o país onde ele se encontrava, e alguém perguntou: como está o movimento espírita aqui no seu país? Ele disse: nós estamos bem. O que o Brasil nos manda, nós estamos abraçando, principalmente as obras psicografadas por Chico Xavier e Divaldo Franco. Os dois ícones de mediunidade instalados no nosso país, na nossa Bahia, nas Minas Gerais, mas no solo brasileiro, como outros que aí estão no anonimato, recebendo as orientações dos planos espirituais maiores para darmos continuidade à implantação do trigo do Evangelho no solo brasileiro. Então, os ensinamentos de Cristo já estão aqui e aguardam sua compreensão e prática em sentido mais profundo. Que nós possamos compreender. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E os discípulos perguntam e Kardec esclarece: por que herdar a terra, se o Senhor nos promete o reino dos céus? Herdar a terra por necessidades encarnatórias, para que nós cheguemos no aperfeiçoamento e habitamos o céu no íntimo de cada um de nós. Então, compreender a mensagem do Evangelho. Mansidão não significa covardia. Mansidão significa uma luta contínua. A violência estabelece e a mansidão vai chegando de mansinho e abraçando a violência, e os mansos serão chamados e reconhecidos filhos de Deus. O Brasil foi escolhido como uma abençoada tarefa de espiritualização para cristianizar. Não é à toa que as igrejas, os sacerdotes, os jesuítas, os padres, todos que por aqui passaram, vieram contribuir trazendo a bandeira do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um povo diferente, com crenças cristãs, está evoluindo em nosso país, que tem a missão de ser a fonte revivida e esclarecida da doutrina espírita. Então, o espiritismo se espalhou por todas as terras brasileiras e tem consequências morais, tem base no Evangelho de Jesus, na compreensão de que somos imortais, que os ensinamentos do Cristo Jesus de Nazaré são a base para a nossa evolução moral e intelectual, tanto individual quanto coletiva. Questão 625. Nós não cansamos de falar. Kardec pergunta qual o ser mais evoluído que já teve no solo da Terra. E eles respondem, os codificadores, os espíritos que codificaram através de Kardec, trazendo as mensagens das perguntas com respostas. Vede Jesus, ele é o nosso modelo e o nosso guia. E o codificador anota e lança na obra o Livro dos Espíritos. E logo em seguida vem o Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, para que nós sejamos pátria do Evangelho, é preciso que haja menos orgulho. Os hábitos são mais intelectuais e morais que materiais, ainda. A inteligência pode se desenvolver com mais liberdade. Existe mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Todos esses argumentos fazem parte do trabalhador da seara do Cristo. Os preconceitos de casta e de nascimento são menos enraizados, já que esses preconceitos são incompatíveis com a lei de Deus de amar ao próximo como a si mesmo. Então veja quanto nós temos que trabalhar em nós próprios, individual, pessoal, intransferível, para que realmente estejamos habitando a pátria do Evangelho de Jesus. As leis não têm nenhum privilégio e são as mesmas para todos os homens. A justiça se exerce com menos parcialidade no país do Evangelho. O fraco sempre encontra apoio contra o forte. A vida do homem, suas crenças e suas opiniões são respeitadas. Eu posso não concordar, mas eu tenho o direito de respeitar a opinião de quem quer que seja. Existem menos infelizes na pátria do Evangelho. Todos os homens de boa vontade estão sempre seguros e não falta o necessário. Invariavelmente, esses preceitos para uma civilização ideal servem de modelo para todos os mundos. Então, por isso que o Brasil está destinado a ser a pátria do Evangelho. E para isso, todos nós temos que colaborar com essa pátria, desenvolvendo em nós as aptidões espirituais. Menos orgulho, menos egoísmo, trabalhando na prática da caridade, com todos os irmãos que também estão vinculados nessa proposta do amor do Cristo Jesus de Nazaré, para que juntos nós possamos obter todos que nós estamos desejando: a paz, a fraternidade, o amor, a bondade, a misericórdia do Pai em favor de todos. Então, como fazer? É preciso que nós estejamos aprendendo a cada momento e reconhecendo a mensagem dele, de Jesus de Nazaré, de todos os benfeitores que chegaram na terra, que aqui se encontram trabalhando com esse grande mestre, trazendo tudo de bom para que nós possamos realmente, ao celebrar a independência do país, precisamos também celebrar a independência dos seres humanos que estamos nessas experiências, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O respeito à dignidade, respeito a si, respeito ao próximo, respeito às religiões que estão circulando em todo o mundo, e todos temos o direito de encontrar Jesus, qualquer que seja o caminho. Nós escolhemos o cristianismo redivivo, e outros irmãos estão buscando por outros meios. Esta era a mensagem das reflexões para esse dia, de alegria em toda parte, que o coração do brasileiro, cheio de esperança, possa auxiliá-lo no trabalho de transformação necessário para que a nossa pátria seja realmente a pátria do Evangelho. Muita paz a todos, obrigado pela atenção. Vamos concluir aqui trazendo a prece do grande irmão, trabalhador da seara do Cristo, o grande Francisco, da cidade de Assis, que em momento próprio foi chamado por ele para contribuir também com a evolução de todo o planeta. Muita paz, um grande abraço, que Jesus nos abençoe. Ave Cristo.